espera. São coisas tão absurdas que a gente fala, mas de onde saiu essas coisas? Vou falar da mulher, gente. Combo da Andressa Urach. Fala, Fotinha. Não quero falar, não. Não dá nem pra comentar essas coisas, gente. É insano isso. Ela participa de tudo isso? Gente, eu não entendi a pergunta. Ela é a Andressa Urach. Possível, essa mulher tem que ser estudada. Ninguém consegue. Ai, não sei, gente, sinceramente. Pessoas dizem que Deus e o diabo têm a guarda compartilhada da Andressa Urach. Talvez essa seja a única explicação. É, pode ser mesmo, de verdade. Por mim ela morreria pobre. Aí vira santa, aí de repente não é mais santa. Gente, é assim, vai de A a Z em 10 minutos. Gente, uma pessoa dessa é normal? Não é, vocês vão me desculpar. Não quero falar, não. Andressa Urach é tudo seu, Mona. A gente só tá aqui vivendo de aluguel. Não, ô Crê, mas isso é verdade mesmo? É real isso? É verdade. Não, acho que não. Acho que só piorou. Não, e o que é essa frase, gente? A pessoa é agora que nasce. Porque o que é o destino delas? A Bel é um ser especial, tá vendo? É a moda do unschooling. É a educação sem escola e sem nenhum método. Que isso, eu nunca ouvi falar nisso. Quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Não, ô Crê, mas isso é verdade mesmo? É real isso? É verdade. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Que horror. Polícia, prende ela. Capacete. Na capa do livro tá escrito assim: Vai invadir terra, você vai comer criancinhas. Ei, você aí do futuro, vem saber o que rola no mundo, mas não o mundo chato que todo mundo tá, o mundo imaginário que só dá pra escutar. É a magia do podcast, é a magia do desbancar, é a magia do podcast, é a magia do desbancar. Ei, você aí do outro lado, se correr fica mal informado, mas se ficar ligado vai ver que não tem babado. Tem que tomar cuidado pra não dar close errado. É a magia do podcast, é a magia do desbancar, é a magia do podcast, é a magia do desbancar. Ei, você aí do outro lado, se correr fica mal informado, mas se ficar ligado vai ver que não tem babado. Tem que tomar cuidado pra não dar close errado. É a magia do podcast, é a magia do desbancar, é a magia do podcast, é a magia do desbancar. Estamos de volta e com errado e tudo. Pois é, doçura, pra quem assistiu a parte 1 sabe que falamos do Luigi Mangione. Mas a tradução das palavras escritas na munição é negue, defenda, destitua. Teve um delírio nas traduções, mas é isso que estão escrevendo por todo lugar na esperança de que ele seja inocentado. Como falamos, essas palavras vêm do título de um livro que denuncia os escândalos no sistema privado de saúde. Então, só para reforçar, as palavras que indicam apoio ao Luigi Mangione são negue, defenda, destitua. Destitua. E que homem, né? Vamos combinar. E eu falei do homem, vou falar da mulher, gente. Envelope roxo, combo da Andressa Urach. Porque ela sim consegue chegar onde quiser, fazer o que quiser e fazer a própria revolução pessoal dela, do jeito que ela quer. E eu acho que vai soar muito bem combinando com esse exemplo do Luigi. E Andressa Urach cabe em qualquer lugar, né? Ela combina com tudo. Ela soa muito bem com tudo. Menina, a última vez que a gente fez o combo, foi uns 15 dias, foi no Sem Sinal.
E agora já aconteceu mais um monte de coisa. Então a gente tava falando do novo namoro, que com um dia de aniversário ela fez a tatuagem do Cassiano, Cassandro, enfim. E depois da ex, que chorou muito porque não ficou sabendo, ela não terminou. E aí depois a Andressa Urach respondeu, pediu perdão, falou que foi um romance muito intenso, arrebatador. Não deu tempo nem de mexer no celular pra sequer avisar. E o amor é assim mesmo, né? Vem e vai. Porque essa relação já acabou. Durou uma semana. O namoro da tatuagem durou uma semana? Sim, esse namoro já não existe mais, então ao que tudo indica, Andressa Urach está solteira e essa pessoa vai ter essa tatuagem, né? Não sei se vai cobrir, se vai apagar, se vai levar como uma recordação, né? Poucas vezes o amor é tão forte. Poucas vezes eu vi pessoas vivendo 1000 anos em 10. Fala, Fatinha. Não quero falar, não. Não dá nem pra comentar essas coisas, gente. É insano isso. A gente tem que se Então nada, acostumar. só começou, tem muito mais ainda, muito mais notícias da diva. A gente tem que se acostumar com a Andressa Urach, porque no futuro todas as pessoas serão assim. E aí, outras notícias vêm aí da carreira dela, né? Ela chocou algumas pessoas, só algumas, ao gravar conteúdo adulto com uma mulher grávida de 5 meses. Você acha que aí já passou do ponto? Aí agora, nesse momento, a partir daqui, você quer dizer, agora passou. Nossa, Ai, gente, essa mulher já devia ter sido presa, cara. Ela já passou de vários pontos faz tempo. Qual é o ponto? Todos os pontos. Eu acho que não precisa tudo isso, não. Ou se não, guarda pra você. Não precisa ficar todo mundo sabendo. Eu não... Gente, sei lá. É que na verdade, Fatinha, o conteúdo é pra todo mundo ficar sabendo mesmo que é pra vender. Mas Então. eu acho que ela tá buscando aí um caminho do escândalo. Ela começou com um anão deficiente, agora uma mulher grávida. Gente. Né? Mas ainda não para por aí. Mas, gente, assim, se ela faz sucesso com isso, é porque as pessoas querem ver, não é isso? Então tem público Isso seria pra mais isso. espantoso. Tudo acontece porque o mercado quer, o mercado Então, permite. não é? Então, gente, é por isso que eu falo pra vocês que é irreversível. O ser humano não tem mais salvação, gente. Acabou. Porque se tem público Então- que vai assistir as barbaridades que essa mulher faz, Então a culpa é da demanda. Só existe porque tem demanda e a base do capitalismo é essa. Tanto é que ela já gravou mais conteúdo adulto aqui, gente. Dessa vez foi com a ex-pastora. Mas o que chocou não foi nem por ter sido a ex-pastora, mas foi por ter durado 8 horas ininterruptas. Meu Deus, eu vou até fazer outro back. A ex-pastora dela mesma, da igreja dela, Não, acho que são de igrejas diferentes, mas com históricos parecidos, né? Ela também deixou esse tipo de igreja. viado, mas você imagina a galeria das capas de filme de Andressa? É tipo Andressa e o anão, Andressa e o deficiente, Andressa e a pastora, Andressa e a mulher grávida de 5 meses, Andressa e a sogra, Andressa e o filho. Olha, são capas maravilhosas. A ex-pastora ficou passada. Ela disse que foi sem parar, que a Andressa exala esse tipo de coisa, que ela sabe provocar e produzir, que o T maiúsculo falou mais alto e elas deixaram fluir naturalmente, sem tempo, sem pressa, apenas pelo prazer. Eu fico feliz porque o conteúdo adulto de Andressa Urach faz tanto sucesso que é até brinde pra quem compra a linha de cosmético da própria Andressa Urach. Você pode ganhar 5 minutos de pornografia. Olha que gênia do marketing. Mona, a mulher reinventou a roda. Meu Deus. essa, Fatinha, socorro. essa do tempo do osso, a mulher, como é que é? A mulher reinventou a roda. Jesus! Nem Silvio Santos pensaria nisso, Fatinha. Você compra um cosmético e ganha 5 minutos de conteúdo. Nossa senhora, ela é uma gênia. Por mim, ela morreria pobre. Se ela dependesse de mim, ela tava frita. Nossa Eu nem senhora. sabia que ela tinha uma linha de cosmético. Nem eu.
Quem que falou isso? Tá aqui. Eu coloquei no varal já? Sim. É uma pessoa falando, Já. estou chocada que a Andressa Urach tem linha de cosmética e o brinde acima de R$179 é um vídeo de 5 minutos pornô. Só que ela tem horas, né? Só que a ex-pastora é 8 horas. O que é 5 minutos? Como que vai escolher com tanta variedade? Tá difícil então, muito pouco, né? Então acho que os seguidores dela aí não iam gostar, não. Tem razão, ela podia aumentar. E algumas coisas nem sai da cabeça dela, nem é ela que cria. Agora tá rolando uma trend do que Andressa Urach fez no dia do seu aniversário. De tanta coisa que ela fez e tanta notícia, ela fechou o calendário. Então você pode sempre conferir o que ela fez no dia do seu aniversário. Tem uma pessoa que adorou, porque foi no dia que ela partiu a boca. Comigo foi quando ela terminou com outro ex e falou de um contrato que eles tinham de relacionamento. Essa pessoa falou sobre isso. E com a Pemba foi quando ela denunciou toda a igreja, declarou guerra e começou um escândalo nessa terra. Gente, o dia do meu aniversário só acontece escândalo na Terra. Eu nasci no dia do atentado do Rio Centro. Agora essa mulher denunciou a igreja no dia do meu aniversário. Ela é maravilhosa. Ela tá realmente reinventando a roda, porque eu até ia perguntar pra Fatinha se a Fatinha conhece alguma diva do passado que produzia tanta notícia assim, que tava sempre tão em evidência, mesmo tendo vindo de lá de baixo, porque a gente olha os vídeos da Andressa lá atrás, ela fazendo receitinha caseira, ensinando a limpar o fogão, coisas de dona de casa, sabe? E aí ela foi crescendo e ela jurou pra ela que ela ia subir na vida, e ela subiu. Não, Dona Pemba, ela tem que ser estudada. Possível, essa mulher tem que ser estudada. Ninguém consegue. Entende? Ela inspira a família toda. O pai disse que vai gravar em São Paulo também conteúdo adulto. E o filho já entrou no privacy, né? Recebeu as boas-vindas da própria mãe. Ai, que delícia. O filho já tá fazendo. E lembra quando a gente só noticiava que ele filmava? Até a Fatinha já esteve em episódios com a gente falando sobre isso. E ele só filmava. E a gente sabia que o futuro ia ser ele se aprofundar na indústria. E agora ele faz o quê? Ele tá participando, é isso? Sim, mas eles não gravam juntos. Ele também tem o seu conteúdo no privacy. Eles gravam separados. Ele só se prostitui virtualmente, né? Diferente do pai, né? Que o pai disse que vai gravar junto. E as pessoas estão dando a entender que vai gravar junto. Pelo menos na mesma cena. Não sei. O pai de quem? Da própria diva Andressa Urach. O pai dela vai gravar com ela? Eu tô falando, Sim. gente, essa família toda tem que ser presa e estudada, porque isso é tudo louco, né? Ele mesmo o pai tá anunciou que tá indo pra São Paulo fazer isso. Akira, eu tenho uma dúvida, talvez você não saiba a resposta, mas ela vende esse conteúdo escandaloso que sai em todas as mídias, que na verdade isso é um puta de um marketing, ela tá de parabéns, só que ela vai chegar um momento que o marketing dela vai ter que se pular de um prédio com a rola no cu, né? Se ela continuar nesse nível. Mas assim, ela tem uma produtora, alguém produz ela só faz isso e vende pra cada cliente que clica lá e compra o conteúdo. As pessoas veem ela no Xvideo fazendo essas coisas, com sogra, com filho, com anão, com cachorro, com papagaio. E essa curiosidade, ela participa de tudo isso? Gente, eu não entendi a pergunta. Ela é a Andressa Urach. Ela é o que eu tô dizendo... Já tá tudo pronto. Até o livro que ela escreveu, Morri para Viver, está voltando na lista dos mais vendidos. Acre, como você entendeu? A gente quer saber se ela que pratica tudo, ela que tá presente, é isso que a gente Eu acho saber. assim, no começo deve ter tido alguma agência, alguém intermediano, mas depois que ela virou uma grande empresária, ela é a agência e ela deve ter a própria agência e ela deve agenciar outras pessoas, como no caso do pai e do filho. E do Espírito Santo, amém. Então, no caso, ela faz tudo sozinha. Ela, tipo assim, ela deve ter a marca dela, ela faz esse rolê tudo sozinha. É isso que a gente, tipo assim, que mercado é esse que ela explora? De onde vem tanto esse dinheiro? Tipo assim, se eu pegar um anão agora, colocar, um deficiente. Para! É igual! Alerta de gatinho. Socorro!
socorro. É que nem quando ela faz sozinha. Quando ela entrou pra igreja e se converteu, não foi um agente que recomendou isso. E quando ela escreveu o livro, não. E quando ela se desconverteu, também não foi por recomendação de ninguém. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Que horror. Polícia, prende ela. Capacitista. Na capa do livro tá escrito assim: meu submundo de fama, drogas e prostituição. Ai, que horror, gente. Eu até engasguei agora. Eu queria saber quem paga pra ver como é que é. Eu queria saber se eu entrar no Xvideo agora e procurar ela, eu vou conseguir ver ela de graça, com anão, essas coisas. Até se você pagar. comprar R$179 em cosméticos, você vai conseguir ver. Ah, Eu posso escolher os 5 minutos que eu vou receber? Ou é qualquer 5 minutos sorteado, assim, por ela lá? Vamos descobrir, a nossa equipe vai descobrir. vamos combinar que é de um mau gosto terrível, né? Pelo amor de Deus, gente. Tem coisa mais interessante do que André Surak. Mas você vê como a mente tá tão ruim, né? A humanidade tá tão ruim que olha aí isso. Ela virou a grande diva aqui do Desbanca, porque o ano passado a gente tinha uma tríade, né? Que era o Neymar, quem era aquele Neymar? A Anitta. Felipe Neto, Neymar e Anitta. E esse ano, essa mulher, ela tomou mais notícias do que todos esses 3 nomes. O Neymar morreu, ela devia- o Felipe Neto Ela devia se tá chamar velho. desbanca, né? Porque ela desbanca tudo, né? Ela tomba todo mundo, ela, tipo assim, ela consegue em uma semana transar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É, e assim, é de santa pra, sabe lá Deus Ela o vai quê? Ela vai de Branca de Neve pra filhinha do papai. O próximo filme vai ser a filhinha do papai. O pai já tá indo lá pra São Paulo gravar. Então, aí eu fiquei- Realmente é uma grande atriz, mas eu acho que se ela for para as regiões periféricas, o chavoso da USP não vai gostar. É, né, Chavoso? Será que a Urati contar as histórias dramáticas da periferia te deixaria mais calmo? Sabe o que as pessoas dizem? Que Deus e o diabo têm a guarda compartilhada da Andressa Urach. Talvez essa seja a única explicação. É, pode ser mesmo, de verdade. Talvez seja. Não, mas o caminho dela é muito louco, É. né? Porque ela vai pra lá e vai pra cá, tudo ao mesmo tempo. Tipo assim, ela já tá com a língua bifurcada, ela já não tem mais com quem filmar, ela já tá trazendo o pai, a sogra, Não, o e sem dizer papagaio, que assim, o ela começou lá e vai pra igreja, né? Vida evangélica. E depois fica internada porque enfiou um monte de coisa pra ter bunda. Quase morreu. Aí, gente, aí vira santa. Aí de repente não é mais santa. Gente, é assim, vai de A a Z em 10 minutos. Gente, uma pessoa dessa é normal? Não é, vocês vão me desculpar. E ela ainda pode voltar pra igreja, se ela quiser. A igreja gosta, né, de testemunhos dessa natureza. Ah, na verdade a igreja tá aceitando comportamentos dessa natureza, porque a gente tem vários especiais, vários episódios aqui falando dos escândalos dos pastores, dos padres, e do que eles estão fazendo aí nos bastidores e até filmado, não é muito diferente do que a André Surak tá fazendo na internet não, viu? Então acho que dá pra fazer isso na igreja declaradamente, sem ter vergonha, sem ter medo, sem ter pena. Todo mundo transa com todo mundo, ganha até um desconto no dízimo, viu? Acho que tá super normal. De repente, eles só não querem LGBT por perto porque eles sabem que isso ia virar um bad sound. Ah, com certeza, é isso mesmo. Se tivesse LGBT aí ia ser putaria, mas como é só Que a entre gente capta héteros- no ar, né? Que tem alguma coisa errada, que nesse mato tem coelho. E no caso da Andressa, a gente pensa, né, uma figura tão escandalosa, não que ela tenha usado a igreja para se promover, mas a igreja realmente não é o lugar dela, né? Se ela faz o que ela tá fazendo agora, na igreja ela não ia fazer essa grana. A igreja é um lugar onde você dá dinheiro, não ganha dinheiro. Ah, mas eu acho que tudo que ela faz é pra se promover, né? Eu acho que qualquer passo que ela dá, ou é pra igreja, ou é pra prostituição, ou é pra, sei lá, todo passo que ela dá é pra se promover, né? Tem. Às vezes é um caminho sem volta, nem tem mais como fazer diferente disso. Não, isso é verdade. Eu acho que ela não tem mais volta pra lugar nenhum. Eu acho que nem o Mas você, quer mais ela. E não estamos ficando mais jovens. Então. E aí? Como é que vai ser?
Eu vi numa entrevista ela falando que acho que ela estudou marketing, ela trabalhava com marketing no começo. Então, acho que no fundo, ela entende o que ela tá fazendo. Eu não sei se ela faz bem o métier, mas o marketing ela faz muito bem feito. Esse escândalo todo realmente gera engajamento, realmente estão sempre falando dela, querendo ou não querendo, ela tá sempre aparecendo na tela, porque por semana ela gera, sei lá, 2, 3 escândalos ao dia. Olha só que curioso, né? Primeiro estudou marketing, depois virou matéria de marketing, depois ensinou marketing e hoje ela já é referência do marketing do futuro. Andressa Urach, é tudo seu, Mona. A gente só tá aqui vivendo de aluguel. E com essa a gente encerra esse quadro e vamos pro último, o mais esperado. É isso mesmo que você tá pensando, doçura. O envelope laranja. É o nosso quadro de curiosidades. É o nosso quadro Você Sabia? E a primeira curiosidade que eu tenho aqui é: você sabia que a síndrome do lobisomem aumentou após os pais usarem minoxidil em excesso? O que é síndrome do lobisomem? A criança ruiva? A criança nasce com muito pelo, com excesso de pelo sobre a pele. E aí os homens calvos estão usando esse produto. E eles têm filhos, e os filhos estão nascendo com a síndrome do lobisomem. Meu Deus! Por conta do minoxidil, mas já é comprovado? Caramba! Ai, meu Deus, quem tomou minoxidil deve estar morrendo de medo de ter filho agora. É o que diz a matéria, né? Eu acho curioso porque todo mundo sabe que é finasterida. Mas aí tem medo da finasterida porque tem um tabu que quem toma finasterida faz broxar. E aí a pessoa não quer broxar, mas ela quer ter filhos. E aí ela faz os filhos só na base do minoxidil. E acontece esse tipo de coisa. Então já é uma nova categoria de inclusão que a gente tem que pensar. Pelo menos daqui 5 anos pra frente. Aí, Fatinha, eu acho que você tá sempre aí falando que a humanidade tá difícil, não tem jeito. Acho que tem uma solução pra humanidade, ó. Crianças lobisomem, já tem gente se identificando como cachorro, como vaca, como gato. De repente, essa é a salvação da humanidade. Não sei. Tô achando que não tem mais salvação, né? E será que já teve em algum momento da história? Não, acho que não. Acho que só piorou. Agora parece que piorou, né, Fati? Eu acho, sinceramente, eu acho que piorou, sim. Porque eu acho que, assim, tem tantas coisas que hoje em dia você olha e fala assim, gente, mas espera, são coisas tão absurdas que a gente fala, mas de onde saiu essas coisas? Ai, não sei, gente, sinceramente. A próxima curiosidade que eu tenho é coisa da antiga, Fatinha. É uma história aí de que em casos de assassinato, se colocar uma moeda na boca do falecido e o morto for ao velório, vai vazar sangue pelo nariz e pelos olhos e pela orelha do assassino e todo mundo vai saber quem matou a pessoa. Que isso, eu nunca ouvi falar nisso. Dizem que quem tem vó viva, mãe viva e conhece gente da antiga para perguntar que isso vai ser confirmado, que até o IML sabe dessa informação. Então, gente, avisem seus entes queridos. Em caso de assassinato, com uma moeda na boca, ai meu Deus. Se o assassino for ao velório, ele vai ser descoberto porque vai sangrar pelos olhos, pelo nariz, pelo ouvido. E isso assim foi contado na rua por uma influencer e viralizou. Meu Deus, você já imaginou? Quantos assassinos vão nos velórios? Mas quem lembra de pôr a moeda, Fatinha? Mal tem moeda hoje em dia, vou ter que guardar uma só pra isso. Não tem mesmo, gente. Nem andamos mais com moeda, com dinheiro, com nada. Eu fiquei com uma curiosidade. Quem sangra? O morto ou o assassino presente no velório? O assassino. Aí que se descobre que ele é o assassino. Olha que fácil. Que Não ia ter tanto caso de assassinato sem descobrir o assassino. É um conhecimento muito antigo. E no ML as pessoas sabem disso, mas nem pra colocar uma moeda, né? Nem é todo caso que é assassinato, gente. Custa.
Custa, né? Gente, e vocês sabiam que normalmente o assassino vai ao velório, né? Normalmente o assassino está presente. Então, é isso que eu falei. É uma forma de pegar todo esse pessoal aí que matou. Tem isso mesmo. Do mesmo jeito que volta ao local do crime, a pessoa que matou, ela costuma aparecer no velório. Ai, Cruz, e tem até casos famosos, assim. Tem, a Leonardone, que mais? A Daniela Ristoff. Pérez. A Ristoff. Tá cheio, gente. Aquela que matou o marido picadinho. Ah, essa foi a melhor, né? Ah, picadinho da Yoki. que marca? Yoki. Fatinha, esses dias a gente tava conversando sobre essa mulher, ele não lembrava o nome, né, o Acre. Ele falou, é picadinho da Yoki. Eu falei, cara, que produto maravilhoso, como que a Yoki não lançou? Porque a gente vai no mercado, só tem aquela sopa industrial da Maggi, da Caldo Quinor. A Yoki perdeu o timing, podia ter lançado o picadinho da Yoki. O sabor original, entendeu? Só nós. Eles perderam um puta produto, cara. É verdade, você tem razão mesmo. Mas eu acho que eles ficaram meio desnorteados, né? A família dele ficou meio desnorteada. Mas, assim, você vê como é as coisas, né? A gente não pode incentivar assassinato, mas, não sei, né? Aquele homem era um terror, né? Não sei não, eu acho que de tanto que você faz, tem uma hora que você tem que tomar cuidado para não morrer picado. Olha, de todos os casos parecidos que tem no Brasil, a picadinho da Yoki é a minha preferida. Também tem uma coisa, né, contra o capitalismo, meio Luigi Mangione também. E nem é só pela história, mas também pelos looks. Então, mas eu só acho que assim, ela foi idiota, né? Que ela tava com a faca na mão e o queijo. Ela preferiu a faca, o machado, sei lá o quê. Porque, ela ia arrancar todo o couro daquele homem. Mas aí ela quis arrancar mesmo o couro literalmente, se ferrou, né? Também acho. Ela podia ter feito diferente. Não precisava disso tudo. Mas ele, né? Mas foi passional, né? É assim que falam no Brasil, quando isso acontece é passional. O coração fala o mais alto. Verdade. E há pouco tempo atrás, no Brasil, esse tipo de crime, se fosse um homem cometendo, seria legítima defesa da honra, né? Acontecia muito isso lá nos anos 70, 80. Então, assim, não vou também condenar ela, porque eu sempre fico do lado da mulher. Sempre fico do lado da mulher. Ai, gente, sinceramente, eu não sei, é uma coisa tão controversa que a gente, às vezes, fala assim, não, mas a gente não pode incentivar. Mas eu não sei, numa hora dessa, assim, eu não sei, esses homens tão escroto. Eu ainda bem que eu tô que nem Marília Gabriela, né? Eu não quero mais saber de homem, eles lá e eu aqui. Mas assim, eu fico imaginando realmente que a mesma vontade que eles têm, e Deus me livre, acontece, né, tanto feminicídio, mas que são, como é que eu vou dizer, pensamentos, eu acho que diferentes. Assim, você nunca vê, a mulher matou o homem por ciúmes, né? A mulher matou o homem porque ele foi um filho da puta, bateu nela. E muitas vezes para se defender, né? Uma mulher bem mais frágil, um homem muito mais forte. Quando o homem comete feminicídio, também ele tá em vantagem, né? Física e tudo mais. É terrível. Mas vamos pra... Quer falar, Bemba? Não, eu ia falar que a maioria dos casos, na verdade, são os homens que cometem, né? Os homens que causam esses crimes contra a mulher, né? Raramente é a mulher que causa esse tipo de crime contra o homem. Então, assim, tô aqui falando que eu fico do lado da mulher porque eu sei que a ótica da mulher em relação ao relacionamento, a vida em si, todas essas questões, e também do ponto de vista de quem sabe que a mulher é mais fraca que o homem, sim, a mulher nunca deve ser agredida, e a mulher sempre tá abaixo, sempre tem que aceitar parâmetros que não cabem a ela, sabe? Então, infelizmente, mesmo nesses casos, ainda assim, eu fico do lado da mulher. Eu também fico do lado da mulher. Por quantidade mesmo, né? A quantidade de homens que já fizeram isso nunca vai ser superada pela quantidade de mulheres que estão fazendo isso. Ai, desculpa, te travou, viu? Não tem problema,
Patinha, a gente já tá quase acabando. Então vamos para a próxima curiosidade, que é da Rainha Elizabeth. Você sabia que a Rainha Elizabeth acreditava que todo israelense era terrorista ou filho de terrorista? Parece que ela nunca nem se encontrou com o líder de Estado de Israel, a menos que fosse extremamente necessário, com outras pessoas junto, mas ela sempre teve um ranço. Por que será? Estudo? Por que Então, será? Algumas pessoas dizem que a família real é obcecada pela Alemanha. Eles até se vestem, né, como militares alemães nos Halloweens. É um terror. Mas aqui eu acho que no caso da Rainha Elizabeth, ela já era viva antes de Israel sequer existir. Então acho que ela imaginava ali que a conta não fechava, de acordo com os estudos que ela teve, já que ela foi preparada para ser uma rainha, nunca teve uma educação comum. A gente tem que saber em que ano que ela disse isso, né? Quando foi que ela enxergou isso, em que circunstância, em que tempo histórico e diante de que circunstâncias, porque hoje em dia essa frase, na minha opinião, seria uma frase nesse momento histórico que a gente está vivendo agora seria uma frase muito bem dita, muito bem colocada. Aplausos, aplausos. Seria inocentada pelo tempo, né? Parece que esse assunto veio do ex-presidente de Israel. Ele governou entre 2014 e 2021 e ele declarou que as relações com a rainha eram difíceis, porque ela acreditava que todos eram terroristas e filhos de terroristas, e ela se recusava a receber esses políticos no Palácio de Buckingham, exceto em ocasiões internacionais. E ao longo de 70 anos, ela fez mais de 120 visitas oficiais em outros países. 0 em Israel. Nunca foi pra Israel. Nossa, só por isso ela merece um troféu. Eu não sei, eu fico pensando que hoje em dia, né, nas circunstâncias atuais, eu pelo menos aplaudiria ela, mas não sei quais experiências ela teve, de onde parte isso. Agora falar que eles tinham uma relação fortíssima com a Alemanha, como dizer que ela tá falando isso de um lugar de antissemitismo, sabe? Aí é uma outra ótica e eu não posso concordar, sabe? Pensar igual os alemães pensaram sobre o povo judeu há cerca de 80, 100 anos atrás, isso jamais, sabe? Eu não consigo pensar nesse tipo de coisa. Mas ver o que o povo judeu tá praticando agora, e essa frase dita nesse tempo histórico, a pessoa ia chocar a humanidade também, mas ia estar certa. Mas a gente nem sabe se isso aqui que não é o ex-presidente só querendo colocar um shade na rainha que tá morta e não pode nem se defender. É verdade. Porque quem está dizendo é um ex-presidente de Israel falando de uma rainha que já tá morta e não pode se defender. É isso aí. E dizer que ela nunca esteve em Israel, e realmente dessa ótica são terroristas, porque é um estado invasor e de invasão a rainha da Inglaterra entende, né? Como? Era só o que me faltava. Agora, Israel querer reparação histórica da Inglaterra. Ai, já pensou, gente? Eu acho assim, quer ser antisionista? Parabéns, seja à vontade. Mas não antissemita, porque aí é outra história, outro tom. A gente não pode misturar tudo isso numa coisa só. E por fim, eu tenho a maior curiosidade de todas as curiosidades, gente. Isso aqui é um vulcão que está implodindo no TikTok internacional neste exato momento. Então preparem-se para ouvir muito sobre esse assunto nos próximos dias, semanas e meses por aqui também. É a moda do unschooling. Depois do homeschooling, nós temos o unschooling. E o unschooling é a educação sem escola e sem nenhum método, porque no homeschooling ainda usa uma cartilha, alguma coisa que equivale aí ao que seria no ensino comum, mas no unschooling não. A pessoa cria o filho do jeito que ela quiser e ela acha que o filho dela tem que aprender o que ele quiser. E isso está gerando uma geração de crianças que não sabem ler. Algumas não sabem ler aos 6 anos. Ok, mas algumas não sabem ler aos 10 anos. Algumas chegam a um período da adolescência sem saber ler.
E os pais ficam divulgando isso no TikTok como se fosse um sucesso, como se fosse um grande esquema de seita misturado com um esquema de pirâmide. E eles são contra livros. E eles são contra qualquer coisa que seja uma referência de algo que tenha numa biblioteca. E eles pensam assim: ai, meu filho gosta de Minecraft, então ele aprende programação no programa da Microsoft com um jogo, e depois ele encontra 10 restaurantes locais, faz um site para eles, e aos 18 anos nunca mais vai precisar trabalhar. Vocês já tinham ouvido falar nesse fenômeno? Fatinha, quer começar? Gente, que isso? É aberração, é final do mundo, o mundo vai acabar. Só pode, né? É o ensino sem escola, o ensino sem ensino, a educação sem educação. A criança não aprende nem coisas básicas de matemática, ou ciências, ou geografia. Se ela quiser, ela vê isso. Se ela quiser aprender os pássaros, ela aprende. Se ela quiser aprender os pokémons, ela aprende, é ela que decide. E o que ela vai fazer com os Pokémon? Gente, melhor noite pra ter a Fatinha aqui. Porque, Fatinhas, você imagina que a gente saiu da escola, né, fundamental, básica, pública, eles lá pregam homeschooling, aqui no Brasil eles queriam também, né, poder ensinar o filho o que quiser, e são contra o governo, né, impor que seu filho vai aprender ou não, começaram com essa coisa de ideologia. Agora já debandou para um outro lado, que não é nem ensinar nada, é o meu filho perguntar. Na hora que meu filho fala, como escreve meu nome, Lucas, mamãe? Aí você ensina. É pelo interesse da criança, você na sua casa. Tipo assim, a humanidade está regredindo num nível e vem... É uma aberração essas coisas. E aí, sabe o que essas mães fazem? Até dizem assim, né? A pessoa começa como um hippie, 2 anos depois tá defendendo o trabalho infantil. Porque essas mães falam assim, eu vou ensinar meus filhos a receber ordens e coloca eles pra lavar os carros. Eu vou ensinar meus filhos a economizar. Aí ensina a ir no supermercado e comprar tudo que é mais barato. Não fala nada sobre orgânico, pegada verde e coisas saudáveis ou não. E muitas vezes ela nem ensina a criança, tipo assim, qual é o número maior, qual é o número menor. Ela mesma fala, olha, a gente vai levar isso aqui porque 0 é menor que 5, tá, filha? Tchau. Dizem que é preguiça, né? Na verdade são pais preguiçosos e pais que não querem nem educar os próprios filhos. E eu achei um jeito bonito de falar sobre isso. Não, na verdade não é preguiça, Crê. É uma coisa assim, é o negacionismo disfarçado. São negacionistas de tudo, inclusive até do homeschooling, que pra gente que ensina em casa já é um negacionista, né? Porque não quer deixar o governo educar seu filho por causa de ideologias e essas bobagens todas. Agora, uma pessoa que não quer nem que o filho aprenda nada na escola, ela quer que ele aprenda pelo próprio interesse no mundo e no universo, criar um pequeno Tarzan em casa, que não precisa de aprender a ler e escrever se não quiser, é uma pessoa que é tão negacionista que ela acha que tudo no mundo, ou qualquer entendimento, qualquer aprendizado, qualquer leitura, qualquer coisa vai transformar a criança em mais um ser do sistema, sabe? É um antissistêmico que chegou num nível que eles não querem mais vacina, né? Eles não querem livros, agora eles não querem nem ensinar. Então, mas então é uma regressão muito louca, pode falar. Eles acham que você vai aprender a ler, você vai invadir terra, você vai comer criancinha, você vai... É umas coisas... Gente, sinceramente, nos dias de hoje, né, com tanta técnica, como é que pode existir umas pessoas tão ignorantes? Gente, olha, sinceramente, é por isso que a humanidade está assim, os jovens estão assim, desinteressados. E eu falo por mim, porque você veja, eu tenho um filho que eu estou passando pela maior dificuldade, que a minha luta, a minha vida inteira foi para dar estudo para o meu filho de boa qualidade, né? Hoje eu sofro, hoje eu chorei muito, porque eu fui buscar o papel na escola do Lucas, onde ele foi reprovado. E eu fiquei muito triste, por quê? Porque eu dei todas as oportunidades para ele estudar, né? Ai, Fatinha, mas qual série? Ele estava Olha só quem tá aqui pra te dar um abraço, Fatinha. Pode entrar, Bel. Gente. Eu entrei sem botar seta, sem pedir licença, mas é porque eu fui uma criança repetente. Não, mas não é porque ele repetiu não, viu, Bel? Não, mas qual série que ele tá? Qual ano? Segundo colegial.
Nossa, ele já tá lá, né? Segundo colegial é o nosso ensino médio. Mas esse ano ele parou de estudar, né? Porque a gente teve vários problemas e ele parou de estudar. Porque ele quis? Que ele quis. Mas olha só, Fatinha, sinceramente, eu acho que o sistema também, a gente é muito jovem empurrado a decisões muito importantes pra nossa vida. Então, assim, sabe, ele não tá parando, tipo, sexto ano, né? Fala agora. Ou ele já tá ali Então, é um tempinho que dá pra parar, pra pensar, pra reorganizar, mas seguir. E inclusive tem essas coisas, veja também, ele também pode completar o que falta sem necessariamente frequentar uma escola, sabe? Ele vai fazer o ano que vem isso. Eu também cheguei, depois de muito sofrer, Bel, com essa sociedade que empurra você para algumas coisas que tem que ter, tem que fazer, tem que ser, eu sofri um pouco, mas aos poucos ele vai no psicólogo, então eu escutei muitas coisas, li muitas coisas, e aí eu entendi mesmo, né? Eu entendi que assim, tudo tem seu tempo, e eu fiquei... É que a gente é mãe, a gente, sei lá... Não, mas é um momento que, se for pra acontecer essa ruptura aí, né, ou essa pausa, é um momento que é tranquilo de acontecer agora, entendeu? Porque já tá ali avançado, não vai faltar muito pra terminar, que isso, né? Você não precisa ir pra escola pra fazer as provas e fechar esse ciclo. Que a Bel é um ser de luz, a Bel é um ser especial, tá vendo? Precisava ouvir isso hoje. Mas é sobre isso, Fatinha. Ele ainda conhece uma escola, aprendeu a aprender, sabe se virar, sabe como se socializar, sabe o que é uma sala de aula, o que é um método, o que é ter um objetivo, uma nota, uma coisa que você precisa aprender conforme uma tarefa. Agora, essas crianças do unschooling, o famoso ensino sem escola, elas nunca pisaram numa escola na vida. Chega no ponto da mãe ter que ficar lendo a tela do videogame pra filha jogar, porque a menina, ela simplesmente não se interessou em ser alfabetizada ainda. Eu fico horrorizada. Isso acontece alguma coisa com esses pais, né, Crê? Não, Crê, mas isso é verdade mesmo? É real isso? É verdade, é um movimento que está crescendo muito no TikTok, nas redes sociais. Elas mostram a rotina, o dia a dia, falam sobre o que as crianças aprendem. E é uma coisa assustadora. Não, e Fatinha, pensa bem, você já como mãe, que já tem esse acúmulo todo, né, de função da vida, da mulher, não sei o quê, né? E você ainda tem que entubar essa função de educar, ensinar conteúdos pro seu filho. Isso é coisa de gente maluca, gente. E sem cartilha. É tão maluco que o povo do homeschooling é contra o povo do unschooling. E o povo do unschooling ataca até o povo do homeschooling. Porque tá usando uma cartilha, porque tem um boletim, porque vai dar baixa em algum sistema, em algum lugar. E nesse caso não, eles têm os próprios métodos. Às vezes a criança quer livros e cartilhas, mas ela é impedida de ter e a mãe é encorajada a não deixar o filho ler livros, essas coisas. Eles têm que aprender por outras formas. A gente chegou numa inversão total de papéis, porque antes eram os pais, os avós que não tinham estudo. E hoje a criança não tem estudo e os pais e os avós tiveram. Teve um papo, teve uma mãe aí, eu tenho mestrado, eu tenho uma caralho, faz um tempo já que eu vi esse post. Isso não serve de nada, então não quero que meu filho tenha nada. E aí ela, óbvio, graças a Deus, tomou uma chapiscada. Que é isso, tipo, filha, você tem um mestrado, você não vai querer que seu filho tenha isso também. Já tem uma onda por aqui de que não precisa fazer faculdade, né? Que a pessoa pode viver de aplicativo, de uberitização. Não, gente, pelo menos se fosse um ensino médio técnico, né? A gente até respeita, que eu acho que é uma coisa que não é levada a sério aqui. Né? Não necessariamente a gente precisa de faculdade, né? No ensino técnico, muitas vezes pode formar a gente para ter empregos dignos e rentáveis e tal. E a gente não tem incentivo para esse tipo de coisa, infelizmente. Bem pouco. Mas, sabe, eu também acho que faculdade não é Mas, no que eu aprendi na minha família na classe trabalhadora, é isso. A universidade vai te possibilitar ter trabalhos melhores, entendeu?
não deixa de ser uma opção que a pessoa não vai ter, porque ela não vai conseguir entrar num vestibular, se inscrever num Enem que seja, porque ela não tem a formação para isso e a documentação necessária para isso. E até perguntaram para uma mãe, se seu filho querer ser médico, advogado e não conseguir, né, porque precisa ter toda essa bagagem, como ler livros. Mas o conselho tutelar permite isso? Não dá para denunciar? Acho que isso teoricamente as crianças têm que estar na escola no Brasil, não é? A gente tá falando nos Estados Unidos. Isso tá acontecendo no TikTok, na cara do povo, todo mundo tá vendo, é uma epidemia, os pais ficam fazendo isso com os próprios Então, mas isso é aqui no Brasil? Não, é nos Estados Unidos. No Brasil mas a gente chega. sente... Daqui a pouco chega aqui. A gente já sente alguns respingos, né? Brasil Paralelo, por exemplo, tá invadindo escolas e universidades. E tem essa onda de que, ninguém precisa ter um ensino superior pro mundo do futuro. E aqui é mais radical ainda, porque ninguém precisa nem saber ler. E aí, às vezes, a mãe mostra, meu filho tá aprendendo a ler sozinho, escrever sozinho, ele colocou essas palavras aqui no caderno, mas a gente não sabe se a criança sabe o que aquela palavra significa, se ela só viu na tela da TV e fez igual. Questionam até os pais sobre isso, e os pais falam, eles veem as pessoas nos filmes e séries, estudando em escola normal e querem, mas não vão ter. Então é contra a própria vontade da criança. Pode falar, Pego. Não, eu queria falar que tem várias questões nisso aí. Várias delas eu já esqueci porque você se alongou na sua fala e eu perdi tudo que eu ia falar. Mas eu tive ensino básico, eu só preciso lembrar agora o que eu ia falar. Então, os pais e avós que não tiveram estudos queriam que seus filhos e netos tivessem, justamente porque eles viram como era a vida sem ter, né? Teve até um poeta que viralizou, porque foi aprender a ler e escrever com 54 anos. E às vezes é uma coisa que a gente não dá valor, porque ela tá distante na nossa memória, mas a gente esquece a importância, né, de um Paulo Freire, de pegar um giz e repetir palavras numa lousa e saber a sonoridade delas. Aqui a gente tem um problema da interpretação do texto, mas pelo menos interpretar as palavras as pessoas ainda sabem, e se elas quiserem se especializar em algum assunto e pegar um livro mais complexo, não tem nada que impeça elas. Agora aqui são famílias impedindo seus próprios filhos de terem esse acesso. Eu penso Fidel Castro, que fez Cuba ter 0% de analfabetismo, simplesmente porque parou tudo e todos para que todo mundo pudesse aprender a ler e escrever. Tá, lembrei. Viva! O homeschooling eu já acho complicado, porque eu sempre penso que é uma família que está querendo esconder alguma coisa da sociedade, porque independente do que se aprende ou não na escola, é uma chance que qualquer criança tem de denunciar qualquer coisa estranha que possa estar acontecendo na rotina dela. Porque se ela só vive junto de pessoas abusivas, ela não tem onde denunciar o abuso. E a gente sabe que é muito bem que é isso que acontece. E a gente não está falando de querer fazer uma faculdade ou não, a gente está falando de tirar os anos mais importantes da formação de um ser humano. E você não deixar o seu filho ter acesso a isso por uma questão ideológica, religiosa ou uma ignorância que seja, realmente deveria ser um crime. Não que, por ir para a escola ele vai ser um ser humano perfeito, mas precisa da socialização, até de sobreviver ao bullying, sabe? Porque assim, uma coisa é sofrer o bullying na sociedade, na escola, o preconceito, outra coisa é sofrer o abuso em casa e não ter nem onde denunciar. E a gente sabe que essa gente que é contra ensino sexual na escola, e eles chamam de ideologia de gênero, é porque eles querem que as crianças não saibam mesmo denunciar onde elas não podem ser tocadas. Aí eu já penso coisa pior ainda. O que pretende um pai e uma mãe que não quer nem ensinar o básico pro seu filho, nem ler e escrever, tipo assim, que socorro que é tipo assim, é Lagoa Azul total, o profeta autodidata do Khalil Gibran, não sei que porra de alguém que não sei aonde que essa pessoa vai tirar o aprendizado, de onde que ela vai tirar a luz da vida dela se ela não tem ninguém incentivando, sabe? Não é só A, B, C, D, mas é uma série de coisas que tá tirando da criança. Tá criando que tipo de animal lá na frente? Que vai dar? Que bicho que vai ser esse? Que criatura que vai ser essa? Vai ser entendeu? Isso me abre tantas coisas que eu não vou nem me alongar, que o babado é forte, hein, gente? Você sabe que encontraram um depoimento de uma dessas crianças, depois de crescer e
tomar o seu próprio rumo, falando que se ela pudesse voltar no tempo, ela denunciaria sim pros juizados de menores ou qualquer coisa do tipo que tem por aqueles lados, porque ela falou que sentiu muita falta de ter esses ensinos básicos e até na interação com as outras pessoas e no mercado de trabalho e de carreira, mas a mãe não quer nem saber. O que a mãe fala? A mãe fala, meu filho não vai querer ser médico porque eu nunca normalizei essa profissão pra ele. Tipo, ele nem sabe o que é um médico, porque queria querer ser médico, porque queria querer ser advogado. Advogados e médicos eu conheço alguns que têm dívidas, então não é uma carreira boa. Mas os pais estão lá trabalhando nos esquemas de pirâmide que também gera um monte de dívida, né? Pode falar, Fatinha. Gente, desculpa, mas eu vou ter que me ausentar, porque já são quase meia-noite e amanhã eu tenho uma coisa importante que vocês já sabem o que é pra fazer, então eu tenho que descansar. Fatinha, eu cheguei em casa agora, por isso peguei aqui no finalzinho, né? Imagino que já tá correndo aqui a sala há um tempo, mas que bom te encontrar. Esse final de ano aí, pros pais, com os filhos, é um momento meio tenso, mas a vida vai seguir e tudo vai se ajeitar, tudo tem seu tempo, exatamente. Ele já não tá tão novinho, já não está aí nessa questão do... já sabe ler, já sabe escrever. É um tempo, assim, que a gente tem como recuperar, né? Quando a gente é jovem, não dá pra passar muito, né? Mas tem como manejar isso aí e desejo tudo de bom, né? No seu dia importante de amanhã e de tudo. Eu adoro você, te amo. Um prazer estar sempre aqui com você. Agora vai ser uma rasgação de seda, porque eu te admiro muito, eu acho você super inteligente, você tem um astral maravilhoso, você só emana coisa boa. E você continue assim pra sempre. Foi maravilhoso. Sim. E a gente já tá acabando, então você conseguiu pegar o programa todo praticamente. Não, vou ver no gravado. Eu sou uma pessoa do futuro, amor. Eu tô lá na frente. Gente, beijo. Foi bom estar com vocês. E eu amo vocês. Beijo, Fatinha. Obrigado por ter vindo. As melhores notícias ficaram pra Fatinha hoje. Ela vai dormir com uma fé na humanidade essa noite. Pra isso que a gente tá aqui, né, amores? Com certeza. Pelo menos nessa humanidade que tá aqui, eu tenho fé. Beijo. Pelo menos sabe ler e escrever. Eu não sei ler. Quem te falou que eu sei ler? Amor, você com esse olho que tudo vê, você nem precisa, né? Você já lê além. O que são palavras? O que são alfabetos? Ai, gente, eu lembro quando eu era criança, o índice de pessoas analfabetas era muito maior. E elas falavam assim, eu sei que ali tá escrito Coca-Cola, mas eu não sei ler Coca-Cola e não sei quais letras são o quê. Era muito mais a identidade visual da marca, né? Então, a gente cresceu com adultos analfabetos ou semi-analfabetos, mas eles não tinham orgulho disso e se pudessem teriam estudado. Eu lembro, a minha mãe, ela era analfabeta. Os meus irmãos ensinaram ela a escrever com caderno de caligrafia, aquele que tinha a fileirinha mais fina assim, para ela poder assinar o próprio nome. Então, a partir disso, ela aprendeu a ler, aí ela lia os livrinhos de terço dela, essas coisas. Então, assim, é libertador saber ler e escrever e é muito importante por uma questão, assim, por uma questão de dignidade humana mesmo, sabe? É extremamente importante, né? Que seja o básico. E aí, não vamos dizer que, tipo, meu pai também teve pouca escolaridade, mas era um homem muito inteligente. Também não estamos dizendo que a escolaridade define uma pessoa, mas eu tenho certeza que as pessoas de antigamente, se pudessem, teriam estudado mais para ter melhores condições de vida, melhores chances, de mais opções na vida. Essa mulher, por exemplo, meu filho não vai querer ser médico porque ele não conhece médico, ele nunca viu um médico. Como assim? Sabe? Tá limitando. E aí reclama, são as pessoas que são a favor de Deus, pátria, família e liberdade, entendeu? E limita a vida de um filho como um ditador. Pode falar, Bel. A minha mãe, ela sempre citava uma frase do Monteiro Lobato, que aí, hoje em dia é uma figura bem controversa, né? No mundo das letras, mas enfim, que era isso. Quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Ela sempre falava isso pra gente. Quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. E a minha avó, minha avó é de
1925, primeira metade do século passado, e a minha avó era uma pessoa muito inteligente, só que era ainda naquele mundo limitante, né? Eu acho que talvez de escolaridade, tipo quarta série, aquele basicão ali de saber escrever umas continhas básicas. E aí, na biblioteca, ela ia e ficava lá. A bibliotecária falou: Miraci, eu vejo que você gosta de ler. Você fica lendo aí esses romances sabe, de meio folhetim, né? Devia ser. Pega um livro aqui. E ela deu um Jorge Amado. E quando a minha avó leu um Jorge Amado, um mundo se abriu. E a minha avó era uma leitora. E aí foi isso, tipo, ela jovenzinha lá, quando ela teve esse acesso do mundo dos livros, a vida dela mudou. E não necessariamente a escolaridade, mas o acesso a livros e a coisas e tal. Então, é que é meio contrário aí do homeschooling, né? É você limitar as pessoas para elas nem terem acesso às coisas. E por outras questões, que não é uma questão de época e de mentalidade, né? Então, eu fico muito triste, assim, com esse tipo de pensamento, porque não tem como dar um resultado bom isso. Exatamente. Você sabe que com a minha avó também foi assim. Ela aprendeu a ler e escrever só depois de crescida, também usou caderno de caligrafia e ficou encantada. Primeiro ela queria ler a Bíblia pra interpretar o que o padre estava falando do jeito dela, né? Maravilhosa. E depois ela foi abrindo uma coleção de livros e foi criando uma biblioteca, que são aquelas estantes que fecham parede, que é a coleção que ela ficou lendo a vida inteira. Até o final da vida dela, ela nunca parou de ler. Exatamente. E livros que às vezes são histórias, tipo, esses clássicos até, né, um Jorge Amado, vamos dizer, pô, a carga de mensagem política e de visão de mundo que tem em livros de histórias, né, tipo uma Tieta da vida, que agora tá na novela, Tieta. Mas, cara, o que te ensina, sabe? Passa muita coisa. Então, eu sou super a favor do incentivo à leitura. Muda vidas, sabe? Eu acho que até, às vezes, mais que uma educação formal. Mas é você ter esse acesso, essa consciência. E também não é uma coisa, eu vou ler para, entendeu? Mas se você está aberto, se você está recebendo essas ideias, né, de mundo e visões e tal, você consegue ver a sua vida de uma outra forma, se colocar do mundo de uma forma mais consciente, mais presente, mais inteira, né? É intenso, não muda só a narrativa, muda até a nossa personalidade, de tanto que pode nos impactar, dependendo da obra literária, ou até um livro didático que ensine coisas como realizar cirurgias, né? É muito bom que as pessoas saibam ler pelo menos manual de instrução de carro, se ela quiser trabalhar com isso. Pelo menos uma bula de remédio, né? O preço do supermercado, assim, uma grande parte da minha família, né, eles vieram do campo, então uma grande parte era analfabeta. E, assim, a força que eles faziam para conseguir pelo menos comprar as coisas, saber ler os preços pra não ficar pedindo pra ninguém, porque eles vieram do campo, então eu imagino que eles estavam colhendo café na infância para ajudar o pai e a mãe, não puderam estudar ou não tinha escola, tipo, nem tinha essa possibilidade. Agora a gente crescer no mundo com todas as possibilidades e negar os filhos, até brinquei com a Cria que deve ser a mesma geração ou a pós-geração daquela galera que de repente inventou que filho não podia comer chocolate, tomar refrigerante, pisar descalço no chão, sei lá, um monte de coisa que começaram a inventar. Inventaram até o lance de não usar fralda, que a própria criança demonstra quando quer fazer xixi e cocô, então não precisa usar fralda. Ou as mães indígenas, né, que quis parir de cócoras em casa. Mas aí, assim, você quer ter tanta experiência diferente no parto para depois criar um ser humano incompleto, sem possibilidade, sem fantasia, né? O livro é fantasia. Possibilita tantas fantasias. A gente tá aqui falando de pessoas de idade, mas para jovens também, né? Crescerem e imaginarem outros mundos possíveis, né? Outras possibilidades na vida. E dessas possibilidades que inclusive vêm as novidades que talvez tirem a gente dessa curva descendente que a gente tá, né? Os próprios pais chamam nós, pessoas comuns, que tiveram um ensino conforme o sistema exigia, chama a gente de prisioneiro, mas na verdade são as crianças que são prisioneiras, né?
Bem lembrado, depois não pode tomar refrigerante, não pode ter animal de estimação, e a criança cresce cheia de restrições, e agora até mesmo na mentalidade, nas histórias. Gente, 100 anos de solidão, acabou de estrear na Netflix. Gente, vocês viram? Tô doida pra ver. Disseram que era impossível de fazer, que não tinha como acontecer. E a Netflix abraçou esse BO, e é incrível, mas é claro, né, quem lê o livro vai ver várias diferenças, mas é incrível, é muito bem feito, recomendo pra todo mundo, porque é um livro que também mudou minha vida. Você acredita que eu nunca li esse livro? É uma falha no meu caráter. É a coisa mais linda do mundo. E tem essa coisa de realismo fantástico e personalidades fortes, com muitos personagens muito bem definidos. E aconteceu numa região da Colômbia que hoje pertence ao Panamá. Então tudo aquilo foi varrido e seriam as primeiras pessoas tentando viver ali e suas gerações de família. É maravilhoso, gente. Não vou dar alerta de spoiler. Vou voltar no unschooling. O ensino sem escola. Depois disso tudo, os pais colocam os filhos no trabalho infantil. Então põe pra lavar o carro, põe na lavoura, põe pra plantar. Muitos estão em fazendas, né? E aí falam que a criança pode sentir o calor do sol todos os dias e por isso ela tem liberdade. Mas ao mesmo tempo, quando chega o inverno, as crianças não podem sair, então é mais difícil aprender. E também aparecem vídeos de mães surtadas, irritadas, trancadas no carro, falando que não aguenta mais a criança que não para de se mexer, não para de perguntar e não para de falar, e que tá extremamente tendo ali um breakdown, meltdown, uma crise. E pra quem fala que ir pra escola 40 horas por semana é imobilizar a criança, ela acaba muito incomodada de ver a criança tão livre assim. Pois é, eu não sei se eu sou geminiana, e aí essas coisas pegam na vida, mas sabe aquela, tipo, eu sou uma pessoa de humanas, acabei desde a escola, né, português, história, essas matérias eu sempre tive muito mais, trânsito ali, sabe, sempre, né, consegui ter um desempenho melhor do que matemática e tal, mas, sabe aquelas coisas, por que eu estudei, não sei o que, eu nunca mais vou ver isso na vida. Cara, eu amo todas as coisas, entre aspas, inúteis que eu aprendi, que eu não usei na vida. Eu falo, cara, em algum momento eu usei esse negócio na vida. Isso é um currículo básico, tipo, é o básico que todo, sei lá, cidadão em formação tem que saber, sabe? Tipo, eu discordo que são coisas inúteis, sabe? Mesmo as matemáticas intrincadas que me reprovaram de ano, inclusive, não acho que foi em vão. Eu gosto de tudo que eu aprendi na escola. Sim, e a gente desperta essa curiosidade por causa da escola, né? Que a gente gosta de um livro que pediram pra ler, ou de uma prova que a gente se saiu bem, um assunto que a gente fica mais inclinado a gostar, como no caso de humanas, exatas, biológicas. Mas de um modo geral, é bom saber que um sapo não é um réptil. Não, ou até coisas que você foi meio forçado a saber, e que na hora você falava, cara, eu odeio isso, por que estão me esforçando? Mas que aí com o passar do tempo, você vai se apegando, aí você fala, cara, aquele negócio que eu odiava hoje em dia, eu adoro. Porque as coisas mudam, né? A gente muda também. Então, mesmo que você siga uma área aí, né? Mais matemática, mais médica, biologia ou humanas, mas tem coisas que eu acho que não é em vão. Não é em vão e que é válido, sabe? A gente tá aberto pra... Porque isso, às vezes a gente acha que é uma coisa, mas até se descobre em outra diferente. Então você negar isso a uma pessoa, a um indivíduo, né? No caso uma criança, é muito cruel, é maldoso, é ruindade. A gente tem o bullying como um problema, né, na infância, mas aí você tá tirando dessa criança até mesmo a possibilidade de lidar com a vida no futuro, porque em algum momento essa criança vai ter que lidar com a vida longe das suas limitações, das suas crenças limitantes. Ela não vai ter preparo. Então vocês estão falando sobre a escola e as coisas até inúteis que a gente aprende na escola, e eu tava aqui pensando que tem coisas na escola que não são necessariamente aprender a ler e escrever, que também são muito importantes, como a socialização nos momentos de educação física, as aulas de artes. Então, assim, ainda que a gente não considere todo o conteúdo didático da escola, em alguns momentos no período escolar
gente vai cruzar com outras pessoas, vai se identificar com algumas, vai aprender a lidar com o contraditório, vai aparecer um professor bonzinho de educação física, como aconteceu comigo, que percebe que você é bicha e que todos os meninos zombam de você quando você é obrigado a fazer educação física com eles e você não sabe lidar com isso, lidar com essa situação. Ela vai lá, te pega pelo braço, coloca pra fazer educação física com as meninas e mostra que tudo bem ser quem você é, sem precisar de se aprofundar no assunto, mas que você leva pro resto da vida sabe, alguém que te ajudou em algum momento. Ou uma professora de arte que cutuca a sua curiosidade e te faz ter interesse por arte. Eu sou super interessado em arte graças às professoras de arte. Então, assim, não é necessariamente só o conhecimento didático, só a universidade que você vai fazer no futuro, mas várias outras coisas que você descobre, podendo sair de casa, fugir de algumas violências domésticas. Tem criança que vai pra escola só pra comer merenda, e tem sim. Então tem várias coisas que estão tirando dessas crianças e não tem ninguém do sistema olhando o que está acontecendo no dia a dia dessa criança. E muitas vezes quando chega o socorro é tarde demais. Total, Pemba, e às vezes exatamente, não é nem o conteúdo, né? Não é nem, mas é uma atitude de um professor que te dá uma âncora, que te dá um suporte, que te dá um apoio tão grande. Eu acho que a escola é exatamente esse convívio no coletivo, na comunidade, te prepara para isso. Eu sou oriunda da escola pública, né? Sempre da escola pública. Então isso, você ter contato com realidades diferentes da sua... É muito enriquecedor isso, te faz ser uma pessoa, um cidadão, um indivíduo social, assim, muito mais sensível, né? Que a sua verdade não é uma verdade absoluta, a verdade da sua família, os dogmas, as coisas que você aprende em casa, não necessariamente são as verdades do mundo, né? E uma coisa não exclui a outra, porque você pode proporcionar isso para qualquer criança fora do horário de aula, nos finais de semana, no restante do dia. Agora sim, a teoria da evolução, por mais que os pais acreditem ou deixem de acreditar, a criança tem o direito de saber que existe, porque um dia ela vai estar em meios sociais e as pessoas vão perceber que tem alguma coisa errada, sabe? A pessoa não saber sobre a história do lugar onde ela vive, sobre contas básicas de matemática. Às vezes ela sabe que 5 mais 3 é 8 porque ela decorou que 5 mais 3 é 8, mas ela não entendeu o fundamento e ela não saberia outro dígito se isso mudasse, porque fica parecendo tudo um grande decoreba criados por pais preguiçosos que não querem nem levar a criança na escola todo dia, também não querem seguir nenhuma cartilha de homeschooling e estão criando essas pessoas que um dia vão estar no mundo, né? E aí tudo que elas aprenderam foi fazer carreira em esquema de pirâmide. Gente, posso comentar o telão? Eu sei que eu tô atrasada, que eu vou fazer um editor. É o livro da Andressa Urach. Pode ler o livro da Andressa Urach também, contanto que saiba ler. A partir desse momento, você pode cortar. Aí eu vou voltar quando a gente volta com a vida normal. Estou chocada com a Rainha Elizabeth. É porque eu não vejo tudo aqui do telão, vejo só uns recentes. A Rainha Elizabeth e a síndrome do lobisomem. Agora eu tô, assim... eu era uma criança peludinha. Engraçado que eu não sou uma adulta tão peludinha. Mas que eu era uma criança peluda. Pelo menos eu tinha essa paranoia. Uma das coisas, eu lembro que eu tava olhando sobrancelha. Eu achava que só eu tinha. O Luiz pelo na minha também cara. Muito louco, né? Mas vai viajar. Então como, talvez... Por eu ser uma criança peluda, e a minha sobrinha, porque ontem a gente tava de piscina, então muita intimidade, né? Muita nudez. Ela é muito peluda, ela é muito peluda. Eu olhei e falei, será que daqui a pouco ela não vai mais ser tanto? Ou será que agora, olhando aqui o nosso coisa, a menina decidiu? Desculpa, editor, podemos voltar à programação normal. Não, mas os temas estão em criança peluda e Rainha Elizabeth. Com o assunto. Antigamente falavam que era só quando era muito criança mesmo, que conforme ia crescendo, isso caía e não tinha mais, não era mais uma questão, um problema. Agora, gerado por minoxidil, eu não sei, vai depender da ciência descobrir. Pois é, então, exatamente, se a minha sobrinha puxar a tia, daqui a pouco essas porra vai tudo cair. O pai toma minoxidil? Nem toma, né? Mas será que o pai dela, numa paranoia de ser careca, porque a mãe é cabeluda também, nunca tomaria minoxidil. Só seria pelo pai, mas o pai é bem cabeludo também. Então eu tô achando que é natural aí, daqui a pouco essa penugem, um passarinho quer dançar, o rabicho balançar porque acaba de nascer. E, Elizabeth, nunca te critiquei, mentira, sempre que te critiquei, continuarei criticando, mas nesse ponto aí, tenho que concordar com você.
Com Vossa Alteza. Atualíssima, né? Atualíssima. Eu também fiquei passado, viu? Falei, independente do contexto histórico que ela disse, se ela estivesse dizendo isso hoje, iam acabar com ela. Não, mano, imagina, a criação do Estado menos... de Israel. A Inglaterra tá falando, não me chamem para esse chá, já é um tapão na cara, né? É incrível. E por vir da rainha, que aí geralmente a gente tá pouco se fodendo pra família real inglesa, né? E aí você fala assim, gente, ninguém sabia disso, e mesmo assim ela tava certa o tempo todo, e o tempo acabou inocentando ela, independente do significado que isso tenha. A gente não pensa na, se a gente não pensa na África, na Índia e em outros países, a gente concorda, né? Mas é isso, as complexidades do ser humano, né? Nem todo mundo tá certo ou errado o tempo inteiro, fora o Bolsonaro. De invasão, a rainha entende, né, gata? Então, exatamente, tinha uns territórios ultramarítimos ali. Mas, exatamente, se essa pessoa que já conquistou, já barbarizou metade do planeta tá falando isso não é legal, a gente não considera? A gente considera. Não só ela. Papa também diz isso, e é um líder de Estado. E aí a gente vê como é importante ter pensamento crítico, né? Que seja na criança com síndrome de lobisomem por causa do minoxidil. A gente tem alguma noção de biologia. Eu, por exemplo, sou péssima em matemática. Mas no design gráfico a gente tem que calcular a área o tempo todo. Então, que bom que eu consegui aprender equações, nem que seja o básico. Não, que é geometria, não é? Que é essa parte aí doida da matemática, das formas. Da aritmética e de tantos outros assuntos, né? Da geografia também. Já falam aqui, né? Para diminuir a carga horária de geografia, história e outras matérias. E aqui a gente já vê como que para que direção isso aponta. Pro ensino sem ensino. Eu acho que é da mesma corrente, né? Aqui a Bel até falou assim, daqui a pouco chega no Brasil. Eu fiquei pensando numa discussão que eu tava ouvindo em algum lugar sobre a retirada do investimento em educação do governo do estado de São Paulo e as matérias, né? Que eles tiraram a sociologia e a filosofia como matéria e estão acrescentando empreendedorismo e redes sociais, não sei. Eu não quis nem acreditar que eu ouvi redes sociais, então eu quero não ter nem certeza do que eu tô falando aqui. Mas assim, trocar sociologia e filosofia por empreendedorismo, se o ensino fosse para acrescentar, tudo bem. Mas por que tirar a capacidade dos alunos de exercerem o livre pensamento, né? A quem interessa isso? Então isso é um caminho, sim, pro unschooling que o Acre tá falando aí. Um dia a gente chega lá. Os filhos de quem tá sendo criado aí pelo empreendedorismo e as redes sociais agora, com certeza não vão precisar de ir à escola aprender A, B, C, D, essas coisas. Já tem um monte de escola bacanérrima, caríssima, que ensina essas coisas, além das próprias coisas. Algumas é vamos aprender matemática em alemão. Elas fazem. Não, isso era aquela nova reforma do ensino médio. Que eles tentavam tirar essas matérias pra botar coisas da vida prática. Só que eu não acompanhei assim muito de perto, mas eu soube que teve essa proposta, só que aí teve uma galera que graças a Deus gritou e foi revista, algumas coisas foram passos atrás, mas pelo que eu tô aí chutando, sabe, ouvi o galo cantar não sei bem onde, é uma coisa que ainda não está fechada. Ainda não está tão a terra, tão ao mar, ainda está em discussão, e isso é já uma discussão daquelas diretrizes de educação do Darcy Ribeiro, meu querido, nosso muso, nosso gênio, da pedagogia principalmente, né, que como senador, que foi acho que o último papel político que ele desempenhou para a nossa nação. Como senador, ele conseguiu fazer essas diretrizes básicas da educação. Mas eu acho que o tempo urge, ele já não tinha tanto tempo e um mandato só talvez não fosse suficiente. Então, algumas coisas ficaram para ser decididas a posteriori. Isso são essas coisas, e essa questão aí desse novo ensino médio era um super retrocesso, mas eu acho que alguma coisa foi barrada, só que eu acho que ainda é uma coisa instável, não está decidido, já não tem porque isso, né, exatamente, sociologia, filosofia,
você não acho que na escola você tem que ter uma coisa tão voltada para uma vida prática, a não ser que você esteja numa escola técnica. Mas aí já é um outro momento, uma outra abordagem das coisas, né? E mesmo assim, acho legal ter também. Você tá numa escola técnica de saúde e você ter sociologia, antropologia, filosofia, porque isso obviamente vai te ajudar no seu... Porque você começa a pensar em conceitos, entendeu? E eu fiz jornalismo. E uma das coisas, o que eu aprendi na universidade, ainda mais jornalismo e uma pessoa geminiana, que não sabe, é isso. Eu posso não saber das coisas, mas eu tenho que saber pesquisar sobre as coisas, entendeu? Eu não vou ser a cientista que descobriu a bomba atômica. Mas se eu for falar sobre a bomba atômica, vamos falar sobre a bomba atômica com o maior embasamento possível e referências, e não tá tirando coisas do nada. Então, acho que a educação é um pouco isso. Você não necessariamente precisa ser um PhD em matemática, mas se você tem um mínimo de conhecimento em matemática, no momento da vida que você tem uma questão ali, geometria, ou sei lá, que é um arquiteto, um engenheiro construir uma casa, ou no mercado, saber... Pô, todo dia que eu vou no bar, cara, um bar aqui na frente de casa, o cara vive de vender coisas. Eu quero uma cerveja e um cigarro. Todo dia, o cara pega a calculadora e faz a conta. Aí eu falo assim, maluco, peraí, é 12 mais 16, sabe? Não é uma conta difícil, assim. E os caras são... Aí eu fico bem chocada com a baixa preparação profissional do Brasil. A gente não é bem formado, né? A gente passa por um sistema, por um molde que é indicado por um estado. Isso até tem algumas brechas em se tratando dos Estados Unidos, porque cada estado vai ter mais rigidez ou menos rigidez. E essas famílias, é claro, vão para os estados onde permite a ignorância de proliferar. E são ensinos comuns, né? Todo mundo passou por aquilo, a gente vive coletivamente, e aí fica subentendido que todo mundo passou por uma escola e aprendeu o básico, né? Dos ensinos, mesmo que não seja para seguir uma carreira acadêmica. E eu não sei como que essas pessoas vão ficar no futuro. Eu fico horrorizado de saber que tirou a filosofia também, porque não é porque a coisa não é lucrativa que você tem que deixar de aprender. Saber filosofia é essencial na sua vida. E aí a gente vê essas guerras de igreja com o movimento LGBT, a gente fala, faltou a filosofia. Porque a filosofia, o que ela serve para você? Para você construir o seu senso crítico, independente da área, ou exatas, humanas, biomédicas, o cacete. Se você tem um senso crítico, sabe, você vai questionar o que está sendo apresentado. Interpretar você vai, coisas, né, que não são necessariamente um texto. Então, exatamente, a e aí a filosofia, pessoa não aprende nem a interpretar um si. texto, como que ela vai interpretar as coisas? Ela não é em si, não é a filosofia pela filosofia, mas é a filosofia como uma ferramenta para você viver nesse mundo. Filosofei agora, hein, galera? Filosofou. Não, mas isso que eu tava falando não era nem sobre reforma. Eu ouvi o Galo cantar, mas foi mesmo a nível de Estado de São Paulo, de 11 bilhões que ele estava tirando da educação. Não sei se tem a ver com os tablets, que a Leila uma vez também falou aqui com a gente que ela estava revoltada, mas é claro que a gente sabe que se isso está sendo feito por um governo de extrema-direita num Estado, não é pro bem, não é Darcy Ribeiro, não é adicionar matérias, não. Deve ser provavelmente redução de custo, diminuição de professores, enxugar a máquina, botar um Brasil paralelo. Exatamente, material de Brasil paralelo que já está sendo até obrigatório em alguns lugares. Então, assim, a gente percebe que a educação é a primeira ferramenta que eles atacam, os professores são a primeira categoria que eles atacam, porque uma pessoa, um ser pensante, né, um ser que ouviu, no mínimo, uma aula de filosofia, um ser que consegue raciocinar, ter discernimento, é uma pessoa que não colocaria essas pessoas no poder, né? Então eles precisam de ter a manutenção do poder através da ignorância do povo. Então, nesse aspecto, realmente o Brasil está muito atrasado, porque até nós, alfabetizados, não tivemos o mínimo de educação política, né, ou de consciência de classe, e agora muito menos com esse ataque todo às escolas, né, com essa progressão continuada, esse desinteresse da juventude pela escola, os pais atacando os professores que querem ensinar o que é preciso ensinar, porque tudo é ideologia, né? É muito fácil acusar a escola de qualquer coisa,
colocar os professores numa situação desagradável. Então, assim, tipo, virou uma profissão de risco, né? E a humanidade segue completamente ignorante. Bel. Fala, Bel. Ai, gente, eu fiquei emocionada depois dessa fala. Não há mais palavras. Vamos seguir. E olha que eu sou analfabeto, hein? Pois é, exatamente. A inteligência, a visão de mundo não depende do seu... Aí é foda porque eu vou até dizer que aí os unschooling vão me dar razão. Mas é uma coisa que tem que ser estimulada, sabe? Não vem do nada. A gente não acorda iluminado. A gente tem que buscar busque o conhecimento, como já dizia o ET Bilu. E o mundo é hostil, o mundo é competitivo. Às vezes a gente vai comprar pão no supermercado. Você tem esses médicos aí, o cara tipo médico, PhD em dermatologia e cirurgia plástica. Ou preconceito. Mas sei lá, um médico. E o cara é bitoladão. E você vai falar com uma pessoa, tipo um morador de rua, despojado de todos os bens materiais, que vai te dar um plá muito mais, sabe, uma coisa, outra coisa. Só que tem, sabe... Até para as coisas mais Entende? simples. Não é definitivo, né? Uma coisa, então, mas a gente tá falando de educação, a gente tá falando de outras coisas que é justamente para você não depender disso, né? Você ter uma mínima equidade de criança, de você poder evoluir, de você poder ser um ser humano pleno nesse mundo que a gente vive. Independente, uma pessoa independente, que tem sua própria individualidade, sua própria personalidade, nas coisas mais simples do dia a dia. Nem tudo é fácil nesse mundo. Às vezes a gente vai comprar pão no supermercado e volta chorando. E a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Porque as pessoas, sim, cada uma fala a sua... navega no seu mar de imbecilidades como pode. A gente viu aí durante a pandemia um monte de gente estudada, negacionista, até na área da medicina. E a gente vê coisas inspiradoras, filosoficamente falando. Até porque a filosofia, né, ela tá acontecendo o tempo todo. Ela tá intrínseca na nossa alma. Então ela vai acontecer mesmo que você cresça perdido numa ilha deserta. Exatamente. Já queria. Quem é maior? Rainha Elizabeth ou Ana Flávia Rubiana? Não saberei dizer. Rubiana. A resposta é Rubiana. E aí eles falam assim, ai, meus filhos crescem livres. E nessa liberdade eles aprendem também, né? Então eles estão aprendendo enquanto jogam videogame, enquanto passeiam, enquanto viajam. Mas até onde esse ensino é básico? Tipo assim, eu não sei se minha mãe ia conseguir me ensinar tudo de biologia, ciências, geografia. É claro que consegue ajudar, mas ali na escola a gente tem profissionais, né? Pessoas treinadas e preparadas para lidar com isso e tentar dar um jeito de te fazer aprender, porque vivendo coletivamente é importante esse tipo de coisa. E deixar uma criança viver assim também, como se fosse um Tarzan no meio da selva, eu não sei que tipo de coisa boa pode acontecer com ela. Mas de coisa ruim com a gente, talvez não aconteça nada. Talvez eles não tenham homofobia porque eles nem sabem o que é um gay. Igual na Coreia do Norte. Eles não sabem o que é gay na Coreia do Norte. Né? Eles já falaram sobre isso. Não tem nada disso aqui. É uma coisa que não existe. E às vezes é uma teoria da conspiração, gente. A gente só vai saber se a gente pesquisar as pessoas que pesquisaram antes, porque não dá tempo de aprender tudo numa vida só. Buguei. Chegamos às considerações finais? Eu quero só deixar uma consideração final. Eu sei que minha amiga não viu, mas eu vou comentar rapidinho aqui na minha consideração final, porque eu não tive a chance de dizer do orgulho que fiquei de minha amiga assistindo o filme que eu demorei, 20 anos pra assistir, que eu só tenho os CDs ali, os discos, o disco duplo do filme, nunca vi o filme. Você não vai acreditar, gente. Então vou dizer um negócio pra vocês. Está tendo 30 anos da TV Zero e vai passar no cinema aqui no Rio. Vocês não querem vir, não? Meu sonho. Eu amei o filme. A pessoa é para o que nasce. Para o que nasce. A pessoa é para o que nasce. Não, e o que é essa frase, gente? A pessoa é para o que nasce. Porque o que é o destino delas? É o meu mantra, viu? Faz 20 anos que é o meu mantra. A pessoa é para o que nasce, mas eu nunca tinha visto a história. É um filme que te faz repensar a existência
experiência humana sobre a Terra, não é? Gente, foi incrível, porque assim, a conexão que eu tinha, porque a gente tem essa história no nosso inconsciente, porque a gente sempre fica ouvindo esses discos, a gente já viu falar sobre o filme, mas nunca viu o filme. Aí anos depois, estamos aqui no momento, conhecemos você, ouvimos falar que você trabalhou no filme, não sei o quê. Aí a gente consegue finalmente assistir o filme, hoje a gente já tem uma intimidade maior. É um encerramento de ciclo, aí sobe ali o final dos créditos, eu com os olhos cheios d'água, vejo o seu nome, dou um grito. Eu falei, nossa, que orgulho da minha amiga, porque eu tinha acabado de ver uma obra de arte, um filme extremamente filosófico. Eu chorei em vários momentos de ver aquela história se repetindo, sabe? Aquele ciclo da pobreza. Aquilo despertou tanta coisa em mim. Eu fiquei tão orgulhoso de conhecer você, E a história do amor, Bel. da amor. Parabéns. A que casou várias vezes, tinha uma que era pegadora. O melhor de tudo. São 13, cada uma é uma. Tem uma que é pegadora. Que você vê também o dom. Quando a pessoa nasce com o dom pra pegar gente, ela vai pegar gente. Independente. Tão pegadora que se apaixonou pelo Roberto, cineasta. exatamente, ela dá alta escanta. Cara, e eu amo ter isso no filme. Porque a relação deles era uma relação de amor. Então, e tem uma coisa muito legal, assim, de bastidores aí da coisa. Esse filme, ele demorou tipo uns 10 anos, né? Até a primeira filmagem, que foi uma filmagem, a TV Zero fazia um projeto chamado Som da Rua, que eram pessoas que tocavam nas ruas, músicos de rua. Assim que eles chegam às ceguinhas, porque elas tocavam lá na feira, né? Então conhece. Só que aí o Roberto se apaixonou e falou, gente, que história é essa? Então ele ficou 10 anos acompanhando. Então várias pessoas, por exemplo, quando você vê os assistentes de edição, que é onde está meu nome, é uma lista gigante, que tipo, quando eu entrei, foram muitos momentos que várias pessoas trabalharam nesse filme, sabe? Então realmente tem um senso de irmandade e todo mundo sempre com muito amor, porque é uma história maravilhosa e isso, tipo, de humanidade e artística, te toca nesses dois pontos, né? Tipo, a arte delas, que é uma coisa única, é uma coisa incrível, é uma coisa que não tem como não se emocionar com aquilo ainda mais gente brasileiro, na brasilidade, a gente né? A gente entende do que elas estão falando e, porra, é maravilhoso, é maravilhoso. E isso, eu falei com meu irmão esse final de semana. Falei, caralho, meus amigos, eles só conheciam do áudio e eles assistiram, porque pelo áudio você já tem umas coisas legais, super legais do que acontece no documentário, né? Da trilha sonora. Mas aí quando você vê, eu imagino isso, vocês colocando a pecinha do quebra-cabeça no lugar, encaixando nessa master plan, sabe? Cara, que maneiro, eu tô tão feliz. Como elas são cegas, fizeram uma versão do filme audível, que era a versão pra cego ver. E passaram essa versão na Rádio USP. E eu e a Pemba ouviu, ficamos encantados. Aí tinha um disco duplo, que tem as homenagens dos artistas, e só esse áudio, que seria o filme audível. E aí depois de 20 anos, ver as imagens e ver os extras, tanta coisa a mais que aconteceu, eu fiquei passada. A filha dela, com aquele namorado, como eles estão agora? O Roberto precisa voltar lá. Gente, falar. O ciclo de exploração, né? O ciclo, a pobreza, o peso da vida em si, o ciclo da exploração masculina. Quando ela começa a contar a história do amor dela, que ela perdeu, que foi não sei quem, o parente que matou, e assim, é uma profundidade isso. Aí depois no final tá ela lá com um genro, explorando as mulheres de novo, com suposto cuidado, que na verdade só explora elas financeiramente, né? Não, também não acho que só explora elas financeiramente, não. Eu acho que tem o cuidado também, genuíno, não tem? Eu não sei, eu fiquei com esse vazio, sabe? De como se elas estivessem à mercê da própria sorte. Aí no final, quando o Roberto volta, que só duas estão lá pedindo esmola, nem tocando, e a outra em casa, a gente consegue sentir o peso da decadência, você começa a questionar o quanto o filme fez diferença ou não na vida delas, porque no final de tudo, quando ele volta nas últimas vezes, elas estão praticamente na mesma situação que elas estavam quando conheceu ele anos antes, né? É muito filosófico isso. Eu acho que só numa certa segurança ali de ter uma casinha própria, né? Tipo, ter mas realmente não muda a realidade delas, né? Mas é incrível, porque primeiro que é desde mas ao mesmo tempo proporcionou delas, né? Também, sabe? Também elas também foram, né? Elas experimentaram. Também tem o imaterial. Elas não estão no mesmo lugar. Porque, sabe, passaram por tanto, além da vida, né? Mas essa coisa de viajaram, tocaram com o Gil, também teve ali uma ascensão e um estrelato que... Elas
traz coisas viveram. boas, entendeu? Acho que também traz coisas, se você não tem só essa perspectiva do ganho material, sabe? Você também tem na sua bagagem isso, que também é muito rico. E muito triste. Eu ia falar que no começo elas eram abusadas pela própria família, que fazia elas pedir esmola, mas só pra eles gastarem, ou namorados e padrastos de mãe gastarem, e elas não. Aí tem abuso sexual aí no meio. Aí depois elas saem sozinhas nessa vida, tocando ciganza, cantando músicas lindas. Eu sei Sem todas as enxergar músicas de nada. cor. Eu sabia falas de cor e as músicas de cor. Foi uma catarse. Ai, gente, porra. Mercúrio retrógrado, né? Eu fiquei fudida nesse período aí. Vou dizer pra vocês. E ele filmou A ela gente diz que por fala que não 6 tem anos. coisa. Foi ao longo de 6 anos essas imagens captadas. Então primeiro o Gil nem era ministro, depois ele já aparece como ministro da cultura e sempre trazendo elas na frente. É tudo muito lindo e muito inspirador e muito filosófico. E ali mostra a transformação que aquele governo de esquerda estava fazendo na sociedade brasileira. Não porque elas viraram estrelas de cinema e melhoraram de vida, mas toda uma questão cultural, né? A gente vê elas foram cantar num festival de música, não sei o que foi desenvolvido no Rio de Janeiro, também em São Paulo. Então era todo um fomento à cultura que deu esse palco para elas, e no final a glória delas é ser recebida. O Lula aparece no filme, cara. Nossa, é maravilhoso. A gente tem que fazer um especial só pra falar desse filme. Mas Vamos fazer. Vamos assistir junto. Será que a gente consegue fazer um watch party? Vamos fazer isso, um watch party, a gente assiste, comenta e ouve. Porque também é audível, porque a gente está no mundo delas, o mundo do audível, a magia do podcast. Então, considerações finais. Eu amo vocês demais. Espero que esse não seja o último do ano, né? Que a gente ainda se encontre. Vou me atualizar no futuro. Vou de lá pra cá, de cá pra lá. E a gente se encontra na próxima. Foi muito bom hoje. Adorei ter feito o Desbanca. E a gente vai fazer mais coisa. Não só o Tudo Drag, mas também retrospectiva 2024, porque a 2023 foi um sucesso. E esse ano é até fácil de fazer. A gente só precisa lembrar de um nome. Andressa Urata. Não. Ó, o que eu sugiro? A gente pega a nossa tele pessoal, dá uma corrida aí até janeiro, e porque a gente tem várias coisas que, obviamente, a gente vai sequelar e vai esquecer, entendeu? Então a gente tem que se apoiar o quê? Nos arquivos digitais super fiéis à data e hora. A gente vamos relembrar uns caos aí que a gente passou mal. Tem muitos, né? A gente vai relembrar especiais, grandes momentos, piores momentos, pessoas que faleceram nesse ano. Nada vai ficar de fora dessa retrospectiva. Então, você que tá nos ouvindo do futuro, não deixe de se inscrever, porque é imperdível. Beijo, tchau. Ai, gente, eu preciso de alguns instantes pra eu fazer o encerramento disso. Vocês estão me apressando. Ai, desculpa. DJ! Ela mesma tá se apressando. Ela mesma tá se apressando. É um estúdio novo, que eu não consigo fazer essas coisas funcionarem a tempo. Inspira, expira. Inspira, expira. 1, 2, 3 e é com você, Cria. Gente, usa como mantra na vida de vocês. A pessoa é para o que nasce. Eu coloquei o link aqui para quem quiser assistir essa obra-prima. Falam tanto de cinema nacional e é um filme que não é muito lembrado, né? Na época, sim, foi um grande destaque em todo lugar, mas a gente precisa de sempre exaltar e relembrar para os de menor idade, porque senão estaremos perdidos, gente. Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês e a gente se vê no próximo programa com vocês, as divas irreais. Não era o melhor dia e me apresentaram você, algo que eu nem queria, mas alguém conhecer. E você bem que se esforçou, teve carisma e fez rir. Quanto mais você falou, mais eu queria era sumir. Agora não tem jeito, eu já até sei como será. Não é pelo que tenha feito, é o que quero evitar. É de um gosto amargo, misturado com acidez. É pesado esse cargo pra azia, não dou vez.
Eu vou considerar o futuro, ranço que ainda vai chegar. Logo me canso e não vai prestar, então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. Desacelera aí, quantos anos você tem? Não vou aplaudir quem não gosta de ninguém. Leia o ambiente, pensa antes de falar. Comigo é diferente, eu não vou te suportar. Me ignora agora, é um favor que você faz. Nunca vai ser hora de mim você ir atrás. Não estou com tempo, vai caçar o que fazer. Não é o melhor momento para você me conhecer. Para o futuro, ranço que ainda vai chegar. Logo me canso e não vai prestar, então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. Eu vou considerar o futuro, ranço que ainda vai chegar. Logo eu me canso e não vai prestar, então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. O problema vigente é que não estou disposta. Até seria diferente se estivesse na escola. Eu não tenho tempo de esticar este chiclete. Não fique de lamento, sou o que você não merece. Eu vou considerar o futuro, ranço que ainda vai chegar. Logo me canso e não vai prestar, então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. Isso já acabou, nem precisa começar. Meu ranço você ganhou, parabéns por se esforçar. Isso já acabou, nem precisa começar. Meu ranço você ganhou, parabéns por se esforçar.